Boa tarde, hoje é quarta-feira, 4 de maio e o Senado Notícias está no ar. Aprovada na Comissão de Constituição e Justiça a proposta que garante piso de 2 salários mínimos e adicional de insalubridade, entre outros benefícios, aos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. O texto pode ser votado pelo plenário ainda hoje. Agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias de todo o país vieram acompanhar a votação da proposta que eles aguardam há 11 anos. O senador Fernando Collor foi escolhido relator da PEC por um motivo. Foi em 1991, quando ele era o presidente da República, que foi criado o Programa Nacional de Agentes Comunitários de Saúde. Um trabalho que já tinha sido testado com sucesso no Ceará. O governador Tasso Gereissati, ainda na década de 80, ele criou o programa e esse programa teve um êxito tão grande no estado do Ceará que ele diminuiu muito os índices de mortalidade infantil e foi reconhecido pela ONU. E congratular com todas as lideranças que acordaram que nós pudéssemos pautar essa matéria para a sessão de hoje e deliberarmos de uma vez por todas, incluirmos na Constituição brasileira as garantias dessas famílias, dessas pessoas que ajudam o nosso país. E ainda mais num momento de pós-pandemia, onde eles todos foram fundamentais, assim como todos os profissionais de saúde, na proteção da vida dos brasileiros. O texto aprovado por unanimidade pelos senadores garante que os cerca de 400 mil agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, como a dengue, por exemplo, não poderão receber menos do que 2 salários mínimos, o que significa R$ 2.424 em valores atuais. Um reconhecimento ao trabalho desses profissionais, que estão presentes em praticamente todas as cidades brasileiras. É inimaginável pensar na efetivação de políticas públicas de saúde sem a participação desses profissionais. Eles, de fato, são essenciais à saúde do Brasil. Acontece que esses agentes não recebem remuneração compatível com a importância de suas atividades para a nossa sociedade. O Brasil, após 30 anos da criação do programa, ainda não confere o tratamento que esses profissionais merecem. Eles se tornam a extensão da família do município. Eles ali cuidam, quando eles vão sugerir ou orientar a família, eles ali veem se a criança está subnutrida, se tem algum caso de pedofilia, se ela está precisando de alguma assistência, orienta quando a vacinação está atrasada. As pessoas não fazem ideia do que eles passam ali na zona rural, ali no sol quente, às vezes, muitas das vezes sem almoçar, sem condição nenhuma, tá, de poder exercer sua profissão, mas eles estão ali por amor, porque sabem o quanto que as pessoas estão precisando. A proposta garante também adicional de insalubridade e aposentadoria especial para essas categorias por causa do risco que esses trabalhadores correm no exercício da função. De acordo com a PEC, os recursos para pagar os benefícios a esses profissionais serão bancados pela União, com dotação própria prevista no Orçamento Geral, e repassados aos estados, municípios e Distrito Federal, que também poderão estabelecer outras vantagens e incentivos para valorizar o trabalho dos agentes. Eu estive agora no município de Laranjal do Jari com o presidente Davi, e você vê lá, a água está 3,60 metros acima do nível normal. Os agentes de saúde com água pela cintura, andando, cuidando dos idosos, cuidando dos que estão impossibilitados. E aí você vê eles querendo convencer os idosos a sair da sua casa para ir para um abrigo. E o idoso dizer, não, eu não posso, senão vão roubar as minhas coisas. E eles conseguem convencer, às vezes carregam nas costas o bem mais precioso que o idoso tem ali, para que ele possa acompanhar. Então, isso não é aqui nenhum gesto dessa comissão, é obrigação a gente aprovar isso o mais rápido possível, porque são abnegados e merecem. A Comissão de Constituição e Justiça também aprovou proposta que aumenta de 65 para 70 anos a idade máxima para que um magistrado seja indicado para tribunais, como o STF, o STJ, o TST e o TCU, além dos tribunais regionais federais. O texto será votado no plenário.
É um ajuste na legislação. Quando nós aprovamos a alteração da Constituição lá na Câmara dos Deputados e aqui no Senado, há alguns anos atrás, em 2015, foi feita a alteração do limite da aposentadoria compulsória, subiu de 70 anos para 75 anos de idade, presidente. E o ingresso a esses tribunais superiores, o limite era 65 anos. Então, naquele momento, falha nossa do legislador ordinário, nós não aumentamos juntos. Se 70 anos foi para 75, obviamente, o limite para entrar, que era 65, deveria ir para 70. Então, o espírito dessa PEC é apenas esse ajuste. Uma investigação que faz sobre supostas irregularidades no repasse de verbas pelo Ministério da Educação, a Comissão de Educação tomou nesta quarta-feira o depoimento de Vanessa Reis Souza, coordenadora do cerimonial do Ministério. Vanessa deixou claro o trabalho técnico que desenvolvia até mesmo nos eventos envolvendo os pastores Gilmar e Arilton, que aparecem como intermediários em atendimentos e negociações de verbas entre o Ministério e prefeituras. Num vídeo mostrado na reunião, o então ministro Milton Ribeiro aparece ao lado dos pastores. Para o senador Randolfo Rodrigues... O que chama a atenção nesse vídeo é que o senhor Gilmar, assim, claramente, aparece falando em nome do Ministério da Educação, ele conduz a reunião, ele bate o martelo sobre a data do evento, ele bate o martelo sobre a distribuição de tarefas, inclusive para a prefeitura. Enfim, ele aparece como um posto de comando em relação a essa reunião. Segundo Vanessa, nos eventos de que participou, o pastor Arilton tentava interferir no protocolo da reunião. Às vezes, em alguns eventos, o pastor Arilton, como via que nós éramos organizadores, ele perguntava sobre como seria o protocolo e ele queria interferir. Mas Perfeito. Eu sempre deixei muito claro que a gente tem uma regra de precedência a ser cumprida e que, se ele não estivesse satisfeito em relação a isso, que ele procurasse diretamente ao ministro. Vanessa contou que foi procurada por um representante de uma prefeitura aborrecido por pedidos relacionados ao evento que ele julgou indevidos. Após o evento, eu fui procurada por um senhor que era interlocutor da prefeitura e ajudou na montagem do evento, e falou assim: Vanessa, você tem um minutinho para conversar? Falei, claro, à disposição. Ele falou assim, olha, eu estou muito feliz de ter conhecido a equipe do Ministério, porque destoou bastante de uma equipe que veio antes. Este que procurou, quem era? Senhor José Evaldo Brito. Tinha relação com a prefeitura? Com a prefeitura, não com o Ministério. E aí ele falou, eu fiquei muito feliz de conhecer da equipe do Ministério, porque a conduta do Ministério foi diferente da equipe que se apresentou antes. Ele se sentiu desconfortável? Com o pedido que foram feitos a ele. Que pretensa equipe do Ministério da Educação teria feito a ele na visita anteriormente. Exatamente. E aí Sabe informar qual era o cargo dele na prefeitura? Não, não sei. Tá. Até porque, pelo que eu entendi, ele tinha uma empresa que prestava serviço para a prefeitura. Ele não era servidor. Certo. E aí eu perguntei, mas só para eu reforçar, esses pedidos foram feitos por integrantes da comitiva do ministro, do MEC? Ele falou não. Pediram emissão de passagem, hospedagem e alguns outros que eu não gostaria de entrar no mérito. Aí eu falei assim, vou reforçar de novo. Algum servidor do MEC ou do FNDE fez algum pedido para o senhor que não fosse dentro do escopo para a realização do evento? Ele falou, não, vocês não. Aí ele, inclusive, eu gostaria de conversar com o ministro da Educação e relatar esses pedidos. Eu falei, olha, eu recomendo que você formalize uma denúncia. Segundo Vanessa, o ministro Milton Ribeiro chegou a receber José Evaldo Brito. Sobre as Bíblias com fotos promocionais do ministro e pastores, disse que ela e a equipe não tiveram conhecimento prévio do caso e que as Bíblias não foram distribuídas no evento do MEC com as prefeituras, mas em um culto de ação de graças realizado depois. Sobre o senhor Darwin, servidor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ela falou do contato profissional que tinha com ele, mas afirmou desconhecer que ele tivesse participação em uma empresa. O senhor Darwin, conforme a senhora Vanessa aqui acabou de relatar, esteve no evento Centro Novo.
dias depois do evento, é firmado um contrato de prestação de serviços entre a Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias e a empresa Nogueira Lima Serviços e Construções, que é a empresa que tem a participação do senhor Davi. Portadores de deficiência podem ter mais facilidade na hora de pagar as contas ou comprar um produto com o uso das novas tecnologias digitais, que muitas vezes não estão disponíveis para essas pessoas. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou hoje o projeto que altera a Lei Brasileira de Inclusão para garantir essa facilidade também aos portadores de deficiência. O desenvolvimento de novas tecnologias, com aplicativos e sistemas de pagamentos digitais, facilitou a vida na hora de pagar as contas ou comprar um produto ou serviço. Mas essa facilidade ainda não está totalmente disponível para as pessoas com deficiência, que ainda encontram dificuldades de acesso ao pagamento junto aos fornecedores. O texto aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos, em caráter terminativo, altera a Lei Brasileira de Inclusão para determinar que os fornecedores ofereçam formas de pagamento acessíveis às pessoas com deficiência. Como as tecnologias avançam diariamente e as deficiências são de vários tipos, a definição das formas de pagamento mais acessíveis será feita em regulamento. As pessoas com deficiência querem pagar, então eles querem que facilite o acesso para que o dinheiro chegue na mão do empresário, e que está corretíssimo, né? Então eles querem, olhando as novas tecnologias, que se aprimorem cada vez mais o acesso deles aos pagamentos. Se não houver recurso em plenário, o projeto segue para apreciação na Câmara dos Deputados. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniu hoje na residência oficial com o presidente do Superior Tribunal Militar, ministro Luiz Carlos Gomes Matos. Pacheco escreveu no Twitter. No encontro, além das pautas de interesse do STM no Senado, reforcei a ele a importância do diálogo entre todas as instituições para o fortalecimento da democracia e a preservação do Estado de Direito, condições fundamentais para o desenvolvimento social e econômico. E esse alinhamento, necessário para o processo de pacificação social, só é possível por meio do diálogo. As votações no plenário do Senado estão marcadas para começar às 4 horas. Vamos então conferir a pauta aqui no telão. O primeiro item é o projeto derivado da medida provisória que torna o Auxílio Brasil permanente no valor de R$ 400. Também pode ser votado o projeto que declara de relevante interesse público da União a passagem de transmissão de energia elétrica por terras indígenas. Outro projeto reabre o prazo para os municípios entregarem a declaração de renúncia de direitos contra a União. Também pode ser votada a redução de pena prevista para crimes contra as relações de consumo, como a venda de produtos em condições impróprias. Está na pauta ainda o texto que torna obrigatória a divulgação do Estatuto da Juventude e institui a Semana Nacional do Estatuto da Juventude. E pode ser votada também a criação da Semana Nacional da Valorização e Promoção dos Autodefensores das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais, ASAPAIs, a ser celebrada na segunda semana de julho. Como vimos na agenda, o primeiro item na pauta do plenário de hoje é a medida provisória que torna o Auxílio Brasil um benefício permanente, no valor de R$ 400 por família. Os deputados aprovaram a medida provisória na quarta-feira. O texto, que agora será analisado pelos senadores, cria um benefício extraordinário complementar do Auxílio Brasil para que ele chegue até o valor de R$ 400. Essa já era uma mudança esperada desde a criação do benefício no ano passado, em substituição ao Bolsa Família, que tinha o piso mínimo de R$ 217. Mas a Câmara ainda aprovou uma alteração ao texto que veio do Planalto, a transformação do Auxílio Brasil em um benefício permanente. Conseguimos construir um texto que faz e traz a esse Parlamento um total protagonismo para um avanço na política permanente de transferência de renda do governo federal, que neste ano de 2022 conseguiu triplicar esses recursos, que faz com que o novo programa permanente e o Auxílio Brasil, que hoje atinge mais de 18 milhões de famílias brasileiras, que recebem um mínimo de R$ 400, tenham esse mínimo perdurado e assegurado para o futuro.
Isso foi uma decisão muito importante, né? Porque o objetivo do governo era, ao chegar em dezembro, após a eleição, deixar de ter um mecanismo que possa garantir essa transferência de renda. Com essa decisão, nós teremos condições, se Deus quiser, com a mudança de governo, discutir os valores, mas o desenho institucional já estaria boa parte feito, né? É óbvio que é fundamental que mesmo como 400 ele já tem condição de ajudar muita gente que está necessitando. A pobreza, a fome e a miséria aumentaram muito, mas sem dúvida precisaria ser um pouco maior. O permanente eu discordo, porque com o desenvolvimento econômico e social que nós esperamos com a retomada das empresas, das iniciativas empreendedoras, com o tempo nós não podemos continuar gastando com quem tem condições de arranjar emprego, quem pode ter a renda própria. Então, o auxílio permanente eu sou contra. Pelo texto que vem da Câmara, a estimativa é de que sejam necessários 41 bilhões de reais ao ano para bancar a perenidade do benefício. Essa proposta é importante devido principalmente à questão do empobrecimento da sociedade brasileira, devido ao aumento da inflação e muita gente vivendo em situação precária atualmente. Por fim, cabe ressaltar que essa MP ela só foi possível devido à aprovação da proposta de emenda constitucional referente à PEC dos precatórios, que abriu o orçamento já prevendo esses 41 bilhões de reais para esse aumento. Então, para esse ano de 2022 já havia essa previsão. Porém, agora, para os próximos anos ainda é incerto qual vai ser o impacto inflacionário e os prejuízos que essa medida pode aferir aos cofres públicos, cabendo aos próximos gestores, os titulares da pasta do Poder Executivo daqui para frente, criarem projetos que vão ter que abranger esse plano certamente daqui para frente, já que a MP tornou o programa definitivo. Eu defendo a responsabilidade fiscal e financeira, a responsabilidade com o dinheiro público, mas eu não defendo política ortodoxa de pagamento de juro em detrimento das pessoas, política ortodoxa que prevê superávit primário em detrimento das pessoas. Então, tudo que vier com equilíbrio, com responsabilidade, vai beneficiar o cidadão, a gente tem que estar apoiando e vai estar trabalhando cada vez melhor para melhorar a qualidade de vida do cidadão, que é o que nos traz para a vida pública. Esse auxílio é fundamental, é importante, naturalmente será aprovado esse entendimento do Senado Federal, sinto que a maioria tem essa compreensão. E em relação ao valor, eu imagino que haja já uma tendência de se manter o valor que foi pactuado, até porque de nossa parte do Senado Federal nós temos uma grande responsabilidade fiscal também. É muito importante dar assistência às pessoas que precisam, para isso que significa e serve o auxílio, mas é muito importante também termos a responsabilidade fiscal, porque vivemos um momento de muita instabilidade, muitas dificuldades, e essa responsabilidade fiscal é fundamental. O Senado aprovou nesta terça-feira a proposta de emenda à Constituição da Economia Solidária. O texto segue para análise da Câmara dos Deputados. A economia solidária é um movimento que diz respeito à produção, consumo e distribuição de riqueza com foco na valorização do ser humano. A base são os empreendimentos coletivos, como associações, cooperativas e grupos informais. O texto aprovado inclui a economia solidária entre os princípios da ordem econômica nacional. Também fazer justiça a um sem número de iniciativas que, a partir das dificuldades das mudanças da economia, não só no Brasil, mas mundialmente, há toda uma rede de economia solidária no mundo inteiro. E apesar do nome, ela é uma atividade produtiva, são cooperativas, são até empresas que são cuja gestão é compartilhada. Alguns casos de falência de empresa e que muitas vezes a solução que os funcionários têm, até os gerentes, é de tomar legalmente essas empresas e fazê-las voltar a produzir para não perder aqueles postos de trabalho. Duas outras propostas que estavam na pauta tiveram a apreciação adiada. O projeto de lei complementar, que viabiliza a passagem do Leão de Tucuruí pelas terras indígenas Vaimiri-Atroari, interligando Roraima ao Sistema Elétrico Nacional,
e a proposta que muda a forma de cálculo para determinar quantos governos federal, estaduais e municipais podem gastar com publicidade em anos eleitorais. O projeto permitiria ao governo federal um aumento de 25 milhões de reais nas despesas ainda em 2022. Os senadores também aprovaram um projeto que institui o Dia Nacional das Vítimas de Trânsito, a ser celebrado anualmente no dia 7 de maio. A proposta é de autoria do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo. Ainda durante a sessão, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiu impugnar requerimento do senador Eduardo Girão. O senador queria uma audiência pública com o ministro do STF, Alexandre de Moraes, sobre a condução do inquérito das fake news. Considerando que a realização de sessões de debates temáticos como espécie de audiência pública tem previsão no artigo 58, parágrafo 2º, inciso 5 da Constituição Federal e no artigo 154, parágrafo 7º do Regimento Interno do Senado Federal, aspas, para discussões e deliberações de assuntos relevantes de interesse nacional, fecham aspas, sendo que elas não se confundem com mecanismos fiscalizatórios de decisões judiciais, constitucional e regimentalmente vedados ao Congresso Nacional. Considerando que não é, portanto, permitida a utilização de via indireta para o controle de atos tipicamente jurisdicionais, pois isso é vedado pelo princípio da separação de poderes e não encontra previsão nas normas constitucionais e regimentais que disciplinam a realização das audiências públicas e das sessões de debates temáticos, decide, nos termos do artigo 48, inciso 11 do Regimento Interno do Senado Federal, impugnar e não receber o requerimento número 242 de 2022, por ser ele incompatível com a Constituição Federal e com o regimento interno do Senado Federal. Antes da sessão plenária de ontem, o presidente do Senado se reuniu com o presidente do STF, ministro Luiz Fux. Eles falaram sobre a importância do diálogo entre os poderes da República. Depois da reunião, Rodrigo Pacheco falou com a imprensa. A busca da harmonia entre o Legislativo, o Judiciário e o Executivo foi o motivo do encontro. O convite do presidente do Supremo Tribunal Federal ao presidente do Senado para a conversa veio após os atos que aconteceram no dia 1º de maio, com pedidos de intervenção militar e fechamento da Suprema Corte. É importante que não falte o diálogo para as reflexões, para a tomada de decisões, para o amadurecimento dessa relação. Portanto, um encontro que considero proveitoso, importante e que não se encerra por aqui. Algo que nós não podemos esquecer, de garantir a lisura e o bom andamento do processo eleitoral. Ou seja, a garantia que a sociedade pode ter a partir de todas essas instituições, que nós temos um mecanismo eficiente de coleta de votos, do processo eleitoral através das urnas eletrônicas, que eu insisto em dizer que são confiáveis e o Tribunal Superior Eleitoral tem trabalhado muito para conferir essa transparência, inclusive com sujeitos da sociedade civil e dos próprios poderes. Sobre a graça concedida ao deputado federal Daniel Silveira pelo presidente da República, Pacheco explicou que não cabe ao parlamento sustar o decreto presidencial. Mas pode o Congresso Nacional refletir e aprimorar a legislação para que graça, indulto e anistia possam ter critérios para a sua outorga. Obviamente que isso não alcança fatos pretéritos, mas pode ser uma disciplina útil para o futuro, para se evitar que no seio da sociedade se gere um sentimento de impunidade, de que, por exemplo, o Poder Judiciário não tem a palavra final em matéria de justiça penal. Já há propostas legislativas nesse sentido, há uma proposta de emenda à Constituição, me parece que há projetos de lei também já apresentados nesse sentido. Essa é uma avaliação que vai precisar ser feita, qual o instrumento legislativo próprio para se estabelecerem esses critérios em relação a indulto, graça e anistia. O presidente do Senado também esclareceu que não critica a decisão do STF quanto à cassação do deputado. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar um processo de competência originária em matéria penal, decide pela condenação, pela absolução, pela aplicação da pena privativa de liberdade ou não, pela pena de multa, pela perda de direitos políticos, pela inelegibilidade.
e pela cassação. O que eu me referi é que a cassação de um mandato outorgado pelo povo através das urnas deve se dar no âmbito da Casa Legislativa pela votação dos pares no processo de cassação na Casa Legislativa. É apenas uma pontuação jurídica, técnica, constitucional, que está longe de ser uma afronta, uma crítica à decisão judicial. Por último, Rodrigo Pacheco comentou sobre a lei do impeachment. Em relação a impeachment, eu inclusive tomei o cuidado de instalar uma comissão de juristas no Senado Federal para poder reavaliar a lei do impeachment, que é a lei de 1950, então, portanto, muito anacrônica, com tipos de crimes de responsabilidade também muito ultrapassados. No que toca ao Senado, que a prerrogativa é de apreciação de pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, não se pode fechar a questão, hora alguma, em relação a isso. Mas é preciso ter critérios, é preciso ter fato, justa causa, adequação, tipicidade em relação à lei que prevê os crimes de impeachment, e até aqui não enxerguei absolutamente nenhuma concretude que justifique impeachment de ministro Supremo. Por isso, até aqui, rejeitei os pedidos que foram apresentados, inclusive um pedido apresentado pelo próprio presidente da República em relação ao ministro Supremo, que foi por mim rejeitado e arquivado. Publicidades consideradas enganosas em redes de fast food serão debatidas pelo Senado. O requerimento foi aprovado ontem na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor. Sanduíches que levam em seus nomes cortes específicos de carne são comuns em redes de fast food. Mas isso se torna um problema quando o nome do produto induz o consumidor ao erro. Segundo o senador Nelsinho Trade, autor do requerimento, as empresas responsáveis devem explicação. Anunciar um produto de hambúrguer com picanha e costela e falar que nesses hambúrgueres só tem o cheiro da picanha ou da costela, isso é brincadeira com a população brasileira. Nós não podemos aceitar isso aí. Isso tem que ser esclarecido, isso tem que ser colocado a pratos limpos, e aqueles que induziram a um equívoco dessa natureza precisam ser responsabilizados. O senador Regufe, presidente da comissão, concordou. Essa, além de uma comissão de fiscalização e controle, é uma comissão de defesa do consumidor e, sem dúvida nenhuma, isso corresponde a um abuso por parte dessas redes de fast food e me soma a Vossa Excelência e tem meu apoio esse pedido de realização de audiência pública. Nós estamos na época das fakes, né? Fake news, sanduíche fake, era só essa que faltava. Então isso precisa ser esclarecido. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.